Olá, estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador, que é um programa da editora Chico Xavier. O site, como você já conseguiu aí acessar, www.editora Chico Xavier, tudo junto, .com.br. E é um programa espírita e que divulga a doutrina espírita e principalmente com um enfoque bíblico. Bíblico no sentido de mostrar que a Bíblia contém muitos fenômenos mediúnicos, que às vezes não são bem espíritas, no sentido da moral do Espiritismo, que é a moral do Evangelho. É a mesma moral que Jesus pregou, e então o Espiritismo ele se liga muito a essa moral. Agora, no Velho Testamento, não tanto. Mas do ponto de vista dos fenômenos mediúnicos, podemos dizer, entre aspas, que toda a Bíblia ela contém fenômenos espíritas. Fenômenos espíritas que eu diria do Novo Testamento estão de acordo com a doutrina espírita. Do Velho Testamento não estão totalmente, porque a moral é um pouco diferente. Lá nós temos, por exemplo, a lei mosaica dizendo dente por dente, olho por olho, pé por pé, a lei do talião. E já a moral do Novo Testamento que Jesus trouxe não é de cobrar, não é de vingar, mas é de perdão. Então, se um indivíduo faz um mal a nós, nós não devemos desforrar. Nós não vamos buscar a lei do talião do Velho Testamento. Nós vamos buscar a lei do Novo Testamento, que é de amor, que é de perdão. Perdão incondicional. Como disse Jesus, não perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas estamos aqui com a Roberta, e ela ajuda aqui, colabora com a editora Chico Xavier na revisão dos livros. Ela é uma das pessoas que participam dessa revisão. Então, Roberta, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro que eu tenho aqui em mãos, Sementes de Esperança. Sementes de Esperança. Como você fez revisão desse livro, foi uma das pessoas que revisaram, você o leu com bastante atenção, e eu gostaria de que você falasse um pouco sobre esse livro para nós, porque como revisora, de fato, você o leu em minúcias, com muita atenção, e sem dúvida você é uma autoridade para falar sobre o conteúdo desse livro, da editora Chico Xavier, Sementes de Esperança, que eu recomendo, que é muito bom. Então, meus cumprimentos a você, Chaves, aos ouvintes do nosso programa. Sobre o livro Sementes de Esperança, de fato, para a gente realizar a revisão, a gente precisa ler com bastante cuidado, porque a nossa ideia é revisar a questão linguística do português, mas especialmente as questões doutrinárias. E como você havia falado da Bíblia no começo do programa, é um livro que estuda alguns versículos bíblicos, todo baseado na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. É um livro de estudo evangélico doutrinário, um livro que a gente pode utilizar para realizar culto no lar, em casa, para estudos dentro da casa espírita,
um livro para você amanhecer, abrir uma mensagem, se fortalecer para viver o dia, a mesma coisa durante a noite. O espírito é Inácio de Antioquia, é o autor, é um espírito do cristianismo primitivo, né, essa encarnação em que ele se nominava Inácio de Antioquia, é um espírito do cristianismo primitivo. Ele ficou órfão muito cedo e ele foi criado por João, o discípulo de Jesus. Então ele era um pupilo de João, que foi quem o direcionou para as questões evangélicas, e a partir daí ele começou a pregar, e ele era considerado na época o bispo de Antioquia, uma autoridade em Antioquia. Eles denominavam bispos as autoridades. Ele foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia, que foi o primeiro bispo da igreja de Antioquia. Pedro também é apóstolo de Jesus, e Inácio foi o sucessor de Pedro. Hoje Inácio, ele traz, até o momento ele já trouxe para nós 4 livros dentro dessa perspectiva de estudar versículos evangélicos à luz da doutrina espírita, sendo Sementes de Esperança o primeiro, Horizontes do Espírito é o segundo, que já está na gráfica, já será publicado agora em janeiro ainda. E depois tem o livro, o terceiro é o Serve, e o 4º livro é o Consciência Espírita. São as obras deixadas por Inácio através do médium Wander Cardoso Campolina, residente e atuante no movimento espírita aqui de Santa Luzia até o momento. É um livro que é recomendável para palestrantes. Sim. Porque muitas vezes apenas uma mensagem que for lida, ela calha bem dentro do assunto da palestra, e que então o palestrante, lendo apenas um capítulo, um item desta obra, ele pode ter uma colaboração, um auxílio, um reforço para a sua palestra, enriquecendo-a. E esse espírito, então, como você acentuou, ele foi bispo de Antioquia, e que foi uma diocese. Havia 5 dioceses naquela época lá do princípio do cristianismo: a diocese de Jerusalém, a diocese de Antioquia, a diocese de Alexandria, a diocese de Constantinopla e a diocese de Roma. Então, havia essas 5 dioceses, e que tinham os seus líderes cristãos daquela época. Hoje, o mundo deve ter mais ou menos, eu digo da Igreja Católica e também da Igreja Ortodoxa Oriental, da Igreja Copta e outras que estão mais ligadas ao cristianismo romano, vamos dizer assim. Porque os nossos irmãos protestantes e evangélicos, eles estão um pouco assim mais distantes da Igreja Católica. Não estão tão ligados a ela como a Igreja Ortodoxa Oriental. E então hoje no mundo deve haver mais ou menos, juntando todos os cristãos que têm seus bispos, suas dioceses, o mundo hoje deve ter mais ou menos umas 4.000 dioceses. E Antioquia, então, é uma das primeiras que foram instituídas, e naquele cristianismo ainda da primeira geração. E como você disse, Roberta, esse Inácio aí, o espírito, Inácio de Antioquia, esse espírito aí, ele foi discípulo de João, o apóstolo João. Então, quer dizer, ele estava bem
impregnado do verdadeiro cristianismo, daquele cristianismo da primeira geração, do cristianismo apostólico, porque ele foi educado no cristianismo, ele foi, vamos dizer, criado no sentido do estudo que ele fez dentro da fonte verdadeira do cristianismo, que é o cristianismo apostólico, dos apóstolos. Então, é sem dúvida um livro que tem um grande valor para os estudiosos da doutrina espírita, porque exatamente como se diz muito, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E ninguém melhor do que esse espírito de Inácio de Antioquia para mostrar para nós esse cristianismo puro, imaculado, que é o cristianismo lá apostólico verdadeiramente e que é da primeira geração dos cristãos, porque os apóstolos e seus contemporâneos, eles representam a primeira geração do cristianismo. Mas, então está esse livro aí, não é? Mostrar mais uma vez aqui. Você encontra na editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, pelo site www.editorachicoxavier.com.br, que é esse site dessa TV que você está assistindo como internauta, e a quem nós agradecemos muito, a todos vocês que nos assistem. E vou ficar por aqui e passo a palavra para a Roberta, agradecendo a ela a sua participação aqui neste programa de hoje, e passo então a palavra para ela para se despedir dos nossos queridos telespectadores, internautas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Somos nós que agradecemos a oportunidade de falar da mensagem de Inácio de Antioquia, que tanto bem tem feito para o nosso coração, enquanto revisora, enquanto leitora, e nós esperamos que todas as pessoas que tenham acesso, não somente a essa obra, Semente de Esperança, mas as próximas obras do mesmo autor, que possam se sentir consolados e renovados em sua fé, como nós nos sentimos particularmente. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe na nossa caminhada.